Nós vamos entrar esta semana ainda avançando muito mais ainda a crise política, a crise econômica, a crise moral, enfim, a crise que levaram o nosso país. Se a gente ficar sendo observador do que está acontecendo no Brasil, esse processo todo de golpe político parlamentar, a que levou o nosso país? Para quê? Para quem? Por que fizeram isso? O país está retrocedendo há décadas de conquista e de avanço que o nosso próprio povo, organizado e consciente, construiu o nosso país. Nós saímos de um processo autoritário que a elite brasileira, através dos militares, golpearam o poder e se alojaram para implementar uma política de tirada de liberdades, de direitos, de expulsão das nossas lideranças políticas para outros países, e levou o nosso país a um atraso que, sem a democracia num país como esse, de tanta mistura racial, de tantas diferenças regionais, sob dominação de uma classe dominante que vem dominando há 500 anos, e o nosso país, com tanta riqueza, com tanta possibilidade de se desenvolver e criar dignidade para todo mundo, para 200 milhões de brasileiros, ainda vemos regiões pobres, regiões subdesenvolvidas, ainda irmãos índios e trabalhadores rurais morrem sob a ditadura da bala do grande latifúndio na briga por um pedaço de terra. Ainda lá no meu estado, na Ilha do Marajó, bem perto da região metropolitana, próximo de Belém, a 50, 80, 100 quilômetros, ainda tem moradores do interior que não têm sequer luz elétrica. Agora é que está chegando com o Luz para Todos do governo do PT, do governo Lula. Então, o que nós estamos assistindo de novo é o atraso, é o retrocesso. A quebra da democracia levou a isso, a retirada de direitos, o aumento do desemprego, o aumento do déficit público, o aumento da corrupção, corte no orçamento, aquilo que a gente já havia conquistado através de governos populares e democráticos, como a chegada do Lula ao governo. O que foi que nós fizemos? Tiramos do orçamento, colocamos políticas públicas que tirava do orçamento para poder dar para o pobre, dar para o trabalhador que não tinha oportunidade de trabalhar, de produzir. O Bolsa Família foi claramente incluir aqueles que não tinham sequer a possibilidade e a dignidade de comer bem. Se colocou no orçamento a possibilidade de fazer cidadania, dignidade e dar para aquela família condições de manter o filho na escola. As políticas do PRONAF, que era aumentar no orçamento, como nós chegamos a 28 bilhões, para criar condições do pequeno produtor, do agricultor familiar, criar condições de financiamento para poder produzir, gerar condições para a sua família, mas gerar alimento para o nosso povo, e foi o que aconteceu.
O que nós vemos agora é cortes no orçamento da saúde, no orçamento da educação, no orçamento da Minha Casa Minha Vida, outro programa de conquista importante de cidadania e de dignidade para o nosso povo, corte no Luz para Todos, enfim, corte de todas as conquistas das políticas públicas de inclusão social, de cidadania e de dignidade para o nosso povo. O Brasil, que resgatou a sua soberania perante o mundo, inclusive influenciando na geografia econômica do mundo, ajudando a criar o G20, o Brasil participando dos BRICS e a criação de outro Banco Mundial, tudo isso criou condições para o país, para o Brasil, falar de outro modo com os países que lhe subjugavam, que impunham políticas econômicas através de governos anteriores ao governo do presidente Lula. Agora, o que é que nós vemos? A vergonha por onde passa o presidente ilegítimo do nosso país, passando vergonha pelo mundo afora, cometendo os gafes, cometendo os equívocos, sequer recebido com as honras de presidente de um Brasil soberano e rico como nós somos. Então, o que nós vemos que fizeram com tudo isso foi levar o nosso país a esta situação de atraso, de retrocesso, e agora arvorados a tirar direito dos trabalhadores. Então, tem que ficar claro para o nosso povo, para a nossa gente, que o golpe não foi só apenas para tirar Dilma ou foi para tirar o PT do meio do caminho, mas foi principalmente, sim, para tirar a Dilma como um governo que estava levando o país para um outro rumo, criando um Estado social no nosso país, e o Partido dos Trabalhadores como um instrumento político que foi construído pelos próprios trabalhadores e que criou condições de, através da política, a gente fazer mudanças e transformações sociais importantes, porque nós conquistamos e trouxemos para dentro do parlamento a representação legítima dos trabalhadores, quer seja na Câmara Federal, quer seja no Senado, e no final conquistamos o governo do país através do presidente Lula, que fez as mudanças que nenhum outro governante tinha feito no país. Por isso, eles tiraram do caminho para voltar de novo a colocar um governo que fosse submetido de novo aos interesses do capital internacional, principalmente do capital financeiro. E a cartilha é muito clara do Estado neoliberal que eles querem de novo implementar no nosso país. É cortar gastos, é cortar orçamentos, é reduzir o tamanho do Estado e tirar direito dos trabalhadores. Portanto, meu caro Paim, nós haveremos de que nesta semana e a outra nos impor aqui com a força da classe trabalhadora para evitar com que essa barbárie seja estabelecida no nosso arcabouço jurídico das leis trabalhistas. É um retrocesso, é retornar de novo aos velhos tempos da exploração do trabalhador no chão da fábrica. Porque como é que a concepção que está posta nessa questão da lei trabalhista é que é o tal do negociado sobre o legislado. Mas, dizem eles, mas o conquistado já conquistou muito, ninguém vai reduzir daí. Mas, companheiro Paulo Paim, além de nós
ter sido deputado federal e agora senador, nós vemos lá, do chão da fábrica, com a experiência de construir um sindicato forte para barganhar, ter poder de barganha perante o patrão para poder negociar as conquistas. Mas, junto com a concepção do negociado sobre os legislados, eles querem tirar a força do sindicato, quebrando o contrato coletivo e estabelecendo a possibilidade do trabalhador negociar individualmente. Ou seja, eles querem tirar o poder de barganha que o trabalhador tem através do seu sindicato para colocá-lo como uma presa fácil na sanha daqueles que querem ganhar o lucro fácil sobre a força do trabalho e, se fossem os direitos dos trabalhadores. Por isso que eles colocam de que o trabalhador tem muita conquista, tem muitos direitos. Por quê? Porque nós estabelecemos um processo de negociação e de poder que nós fomos construindo ao longo do tempo para que os trabalhadores também participassem do processo de distribuição de renda do nosso país. E foi com estas conquistas na Constituição e com governos populares, como nós construímos através, principalmente do companheiro Lula, que processamos as mudanças, as conquistas e a inclusão e a construção do Estado social. Por isso, o centro da reforma política tem como objetivo quebrar essas conquistas, quebrar esses avanços, desconstruir o Estado social que nós estamos construindo e restabelecer o Estado neoliberal que eles tentaram impor na época do Fernando Henrique e agora com um golpe parlamentar eles tentam voltar de novo, principalmente criando condições da instalação de um Estado capitalista financeiro que não respeita o Estado social, não respeita o capital nacionalista e impõe as regras internacionais para poder ganhar lucro fácil no acúmulo do rentismo e dos interesses dos bancos internacionais. Por isso, eu queria chamar a atenção de que isso está muito claro e, portanto, o momento que nós estamos vivendo no nosso país é um momento de crise, principalmente crise política, a desmoralização dos nossos partidos, a desmoralização das principais lideranças e, portanto, não tem outra saída que não seja o próprio povo recuperando a democracia do nosso país, o próprio povo recuperando o processo que nós estamos construindo no nosso país, de avanço, de conquistas, de um Estado social, de inclusão social, de distribuição de renda, de soberania perante outros povos, processando, portanto, um desenvolvimento e com crescimento econômico que pudesse incluir todos na participação da riqueza do nosso país. Isso está sendo colocado em xeque. Por isso, é fundamental que o nosso povo volte os olhos esta semana para o Senado Federal e pressione os seus senadores no Estado para que tenham responsabilidade, que assumam a responsabilidade como senadores da República. Tudo bem, tem que fazer reformas estruturantes para o nosso país. E é o Senado que tem a maior autoridade perante a Federação para fazer essas reformas. E o Senado Federal não pode abrir mão do seu papel e da sua responsabilidade em fazer essas reformas estruturantes do nosso país. Reforma agrária, reforma tributária, reforma política, reforma trabalhista, reforma previdenciária. Portanto, é o Senado Federal que tem maior autoridade para fazer e falar destas reformas. Como é que os senadores, me admiro tanto, de tantos senadores, ex-ministros, ex-governadores,
ex-autoridades maiores que passaram pelos governos do Estado, pelo próprio governo federal, abrem mão de participar do processo de reforma que tentam fazer do nosso país, que é essa reforma trabalhista, que nada mais é do que retrocesso, que estão colocando, não só com a quebra da CLT, mas também colocando em xeque assuntos fundamentais que conseguimos colocar na inclusão e incluir na Constituição do nosso país. E agora os nossos senadores abrem mão de participar do processo das mudanças da relação capital e trabalho. Isso é se acachapar perante um governo ilegítimo que está aí e perante a Câmara Federal, que fez mudanças que colocam em xeque o retrocesso e as conquistas que a classe trabalhadora avançou neste país. Por isso, é fundamental que o nosso povo olhem com os olhos bem abertos para esta semana e a próxima semana aqui no Senado Federal, para que, através de uma pressão democrática, lá nos seus estados, chamem a atenção dos seus senadores, são poucos, são só 3 em cada estado, para chamar a atenção da responsabilidade perante o país e perante a nação brasileira, de que tem que fazer reformas, mas reformas estruturantes para recuperar não só a nossa soberania perante o mundo, mas também para criar condições de desenvolver esse país, aproveitando as riquezas que tem aqui neste país e fazendo reformas estruturantes para colocar de novo o país no desenvolvimento, no crescimento econômico e na distribuição de renda e na inclusão social. Era isso, senhor presidente. Senador Paulo Rocha, só aproveitar que você está na tribuna, sabe que às vezes eu me pergunto, nós que estamos há tanto tempo nessa casa, o que pode estar movimentando os senadores a não querer discutir? Pode ver, a votação estava prevista para amanhã. Eles não discutem um ponto da reforma. O que leva eles a se omitir totalmente, reconhecendo, como reconhecem os 2 relatores, que essa proposta tem sérios problemas? Quanto mais eles defendem uma proposta indefensável, não defendem, né? Quanto mais eles dizem que vão lavar as mãos e vão deixar como está, é só ver as pesquisas, Vilmar. A oposição cresce no cenário nacional. A oposição cresce no cenário. Eu queria entender o que tem por trás disso. Alguém tem que tentar me explicar. Eles estão entregando os mandatos deles. Se essa proposta vingar, é inegável que a oposição vai ganhar também em 2017 ou 2018, foi o caso. Mas, senador Paim, vamos dialogar aqui realmente o que é que está por trás. Como é que eles tiram esses direitos todos numa reforma trabalhista e quando todo mundo está contra? É isso que eu estou 95% da população brasileira está contra? Agora mesmo, Vossa Excelência trouxe um dossiê feito por institutos e por entidades respeitáveis em todo o nosso país, universidades. Aqui mesmo eu tenho uma nota, foi a partir de um seminário que houve, chamado lá pelos setores jurídicos no Pará, e já aconteceu em todo o Brasil, promovido pela ANAMATRA, promovido pelas OABs, aquelas OABs onde tem Estado que está se contrapondo à questão da reforma trabalhista, questionando todos os pontos que nós questionamos aqui. Aqui tem assinado por desembargador, diretor da ANAMATRA, de uma escola, desembargador também de uma escola judicial do Tribunal Regional do Trabalho, do procurador, chefe do Ministério Público do Trabalho,
da Ordem AB, do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, do presidente da AMATRA, no caso a ANAMATRA Regional, de universidades, curso de pós-graduação das universidades. São documentos feitos por estudiosos, por gente que convive no dia a dia a análise dos direitos sociais e trabalhistas entre relação capital e trabalho, todos questionando. Quem que está por trás? Olha, inclusive é uma coisa que nós temos que levar a fundo, nós dois podemos fazer isso. Aí, de um lado, tira o direito dos trabalhadores, que estão agora com um grande problema por causa do desemprego no nosso país, mas, por outro lado, tem uma informação aqui que nós precisamos checar, que a Receita Federal está dando perdão de dívidas de 380 milhões para o Santander e de 25 bilhões para o Itaú, que envolve, quem sabe se não seja motivo de ir lá na CPI, que Vossa Excelência preside. Já chamamos lá. Para poder, vamos pedir, fazer um requerimento de informações que, com uma mão, tira os direitos, com conquista que nos custou sangue, para ter conquistas nas leis trabalhistas, e, de uma outra mão, protege banqueiros que acumulam milhões e milhões de lucros, sem gerar emprego, sem gerar a possibilidade de desenvolvimento maior no nosso país, porque capital estrangeiro não é capital nacional, que a riqueza fica aqui, que processa através de um desenvolvimento econômico com crescimento e distribuição de renda. É isso que nós temos que chamar a atenção do nosso povo, da nossa população, para reagir contra esses desmandos de um governo ilegítimo e chamar a atenção do Senado Federal, que tem responsabilidade perante essas mudanças que querem fazer do nosso país. Senador Paulo Rocha, e quando eu falo o que tem por trás, é pior que a gente acerta. Quem viver, verá. O desemprego vai aumentar, o arroxo salarial vai aumentar, consequentemente a miséria. E como é que eles vão responder perante a história isso que eles estão fazendo? Eu repito, eles estão revogando a Lei Áurea. Pode não gostar, mas é isso. Isso sim é atraso. E a gente, num momento como esse, de uma crise política, social, econômica, moral e ética, o Senado enfia a cabeça na areia. Não quero ver, não sei e não vou me posicionar. Eu ainda tenho uma esperança, como disse hoje o senador Jorge Viana, que como teremos mais uma semana, que o Senado acorde, me parece estar dormindo, acorde e aponte para um caminho que não seja esse, que isso não é bom para ninguém. E quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o povo brasileiro. Hoje eu estava na CPI da Previdência e recebo lá centenas de comunicados pela internet. E um dos cidadãos me dizia: Paim, eles não pagam, os devedores não pagam. Se essa reforma acontecer, daqui a 3 anos, eles vão fazer outra reforma e nós vamos ser chamados de novo a pagar a conta. Enquanto que os grandes bancos, as grandes indústrias, os grandes frigoríficos, as grandes empreiteiras vão continuar desviando. É inaceitável. Por isso, senador Paulo Rocha, vamos fazer um bom combate até o último minuto. É o último minuto. Eu sempre digo que cada parlamentar deveria se colocar no lugar do outro, daquele que está lá na base e está assistindo o que está acontecendo aqui. A indignação do povo cresce a cada dia que passa.
Nós temos praticamente, com tanta irresponsabilidade, pregando uma convulsão social que nós não queremos. Eu dizia outro dia e lembrava também hoje, na época da reforma da Previdência que aconteceu, na época do presidente Lula, nós construímos uma PEC paralela. Foi um amplo acordo e foi bom para o país, porque esse sectarismo do atraso, de querer votar na marra e no grito, e dizer ao país, de forma mentirosa, que essas duas reformas passarem, está tudo resolvido. No outro dia vocês vão quebrar a cara, que o país vai dizer, e daí? Não resolveu nada, e agora? Perdemos nossos direitos e não resolveu nada. Senador. Aprovaram aqui a tal de terceirização, aí eu concluo, disseram que estava tudo resolvido os empregos, e daí? Aprovaram a terceirização, aumentou o desemprego. Aí de minha parte... todo mundo sabe, qualquer economista, qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer democrata sabe que tem outras saídas para resolver o problema da crise econômica e política do nosso país. Todo mundo sabe disso, não é? A saída tem que ser pela vontade do povo, pela vontade da democracia. Por isso, eu queria terminar com uma frase que nós aprendemos lá na luta sindical. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Mas se unir, o bicho corre. Por isso é fundamental que o povo vá para a rua exigir para que a gente ponha esse bicho para correr.